Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura aqui, João capítulo de número 16, versículo de número 17 ao 24. Vamos lá? Lembrando, Jesus falou agora para os discípulos, lembrando que eles estão ainda no cenáculo com os discípulos, ou antes ainda da crucificação. Então é um tempo de extrema dor entre todos ali, tá? De constrangimento entre eles, momento de intimidade deles ali. E Jesus fala sobre o Espírito Santo, nós terminamos de falar na última leitura, e agora Jesus ele vai continuar reforçando e falando com seus discípulos como eles deveriam se portar e o que iria acontecer. Por quê? Agora, os discípulos, depois de tudo que ele falou, que iria, um pouco de tempo ele iria, depois ele voltaria, agora os discípulos começam a perguntar uns com os outros. E veja o que o texto diz. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mas um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Isso aqui não é novidade. Até aqui não é novidade porque, primeiro, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. E por mais que eles estivessem andando com Jesus, nós já vimos até aqui que eles tinham uma dificuldade enorme de entender essas coisas que Jesus falava. E veja que nós hoje só conseguimos entender, irmãos, porque nós fazemos essa leitura com o óculos, vamos dizer assim, ou com a revelação e direcionamento do Espírito Santo. Porque se nós lermos, eu vou te dar um exemplo, uma pessoa que fala assim: eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Eu li João, eu li Mateus, eu não entendi nada. Eu aprendi algumas coisas de Jesus, vi os comportamentos e tal, mas eu não aprendi muita coisa. Por quê? Porque eles não têm o Espírito. Então nós conseguimos compreender o que Jesus está falando aqui porque nós temos o Espírito. Mas os discípulos naquele momento, estando com o Senhor, eles tinham essa dificuldade. O que quer dizer esse negócio? Eu vou, depois eu volto. O que quer dizer isso? Então os discípulos ainda não entendiam o que Jesus queria dizer. Então nós, irmãos, carecemos da graça de Deus, do Espírito Santo, para poder sim entender a vontade de Deus. Senão vai ser só loucura. Tá? Às vezes Deus fala para nós vermelho, nós entendemos azul. Às vezes Deus fala preto, nós entendemos branco. Então sempre clame pela graça de Deus, pela presença do Espírito, para que você possa ser direcionado. Jesus prometeu que enviaria o outro Consolador. Beleza? Versículo 19, Jesus fala, o João, né, vai dizer o seguinte: Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo? Então Jesus ele percebeu que eles estavam ali se interrogando, tá? Então Jesus, aqui, irmãos, ele demonstra que ele consegue sim discernir os corações, interpretar o que estava acontecendo, as intenções ali, a indagações, ele consegue discernir isso, tá? E mais uma vez, Jesus ele vai voltar àquele tema, ou seja, aquilo que eles estavam discutindo, Jesus pega aquele tema. Vocês estão discutindo isso. Para quê? Para que ele possa ensinar. Então ele poderia simplesmente responder, entrar no meio da conversa e responder, mas ele falou: vocês estão perguntando mais um pouco e me verão, e um pouco mais me verão de novo? Veja, vocês estão perguntando isso, deixa eu ensinar. Então ele retoma o assunto, o ponto inicial, e ensina. Isso é bom para mim, para você, para nós entendermos o quê? Sempre, você vai ver que eu fico falando aqui. Vamos voltar um pouquinho? Esse, irmãos, é um método de Deus, tá? Ou seja, pega o que foi ensinado antes, pega aquilo que a gente está discutindo, vamos voltar naquele assunto para a gente vir puxando, tá? Fazendo a costura, para que não fique nada solto, tá bom? E eu estou mostrando para você, passo a passo, que é possível nós aprendermos toda a palavra de Deus, aprendermos a vontade de Deus, lendo a palavra de Deus diretamente. Não escolhendo texto aleatório, aquilo que eu quero ler, aquilo que eu quero interpretar, de forma nenhuma. Mas lendo tudo o que foi dito para o nosso proveito também, tá? Outra coisa que nós podemos ver é que Jesus ele não ignora as dúvidas sinceras. Ou seja, os discípulos tinham dúvida, ele falou: peraí que eu vou responder. Então, se você tem dúvida, irmãos, pergunte. Se você tem dúvida sincera, pergunte. Porque há dúvidas que as pessoas colocam também que são pegadinhas.
Há dúvidas que as pessoas colocam, por exemplo, os pastores, para a igreja, para a liderança, para os professores, que são mais para poder confrontar e não para tirar dúvida. Mas se você possui dúvida sincera, irmãos, pergunte, por quê? Jesus, ele não ignora a dúvida sincera. E pastores também não ignoram dúvidas sinceras. Os pastores sempre querem estar ali ensinando. Então aproveite e pergunte, tá bom? Versículo 20 diz: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Voltando aqui um pouquinho, outra coisa que você pode aprender com Jesus é responda também, tá? Responda. Veio uma pergunta, por mais simplista ou por mais aquela pergunta que você fala assim, não é possível que estão me perguntando isso? Vê essa pergunta, responda. Se você tem a resposta, responda. Não existe pergunta boba, tá bom? Então, aprenda isso com Jesus também. Não ignore as dúvidas as dúvidas das outras pessoas, do filho, da igreja. Não ignore. Versículo 20. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então Jesus não nega mais uma vez que os discípulos passaram por sofrimento ali naquele período que eles estavam vivendo, tá? E nem no futuro, tá bom? Mas naquele período ali, naqueles dias, naquela semana, Jesus não nega. Vocês vão passar dias terríveis, tá? Jesus não nega, irmãos, que o mundo celebraria a sua morte. Ele não nega. Falando para os discípulos, olha, vocês vão tomar um gol aos 45 do segundo tempo e o mundo vai comemorar. Tá bom? O mundo vai comemorar. E Jesus fala, vocês vão ficar profundamente tristes. Sabe? Aquele balde de água fria. Então Jesus está falando, não vou negar nada disso. Vocês vão ficar assim, extremamente desolados. Mas a grande alegria, irmãos, ela vem após grandes noites de choro. O grande alívio de esperança vem após grandes noites de choro. E Jesus então falava da sua ressurreição. Então, aos 45, Jesus está dizendo, vocês vão tomar um gol, tá? Para o mundo aí do futebol. Aos 46, vocês vão ver que o jogo vai virar. Aos 47, você vai ver que a vitória é nossa. Então veja bem, Jesus ele não nega a tristeza, irmãos, mas ele promete o quê? Uma alegria. Porque ele fala, a tristeza de você se transformará em alegria. Deixa eu dizer para você uma coisa, o próprio apóstolo Paulo diz, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Então, ele está dizendo para os seus discípulos, dias de terror virão, mas esse terror, essa tristeza se tornará em alegria. Deixa eu dizer para você, meu irmão, talvez hoje você está passando por dias terríveis, tá? Mas uma coisa que eu posso dizer para você é que o Senhor Jesus, ele já disse essa palavra, ou seja, nós já temos a vitória nele. Ele já venceu o mundo, ele já venceu a morte, tá bom? As nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Então talvez o choro esteja durando a noite, mas a alegria, nós já sabemos, ela vem pela manhã. Então isso aqui, ao mesmo tempo, é uma dura realidade para os discípulos, mas uma palavra de esperança, dizendo para eles, dias melhores virão, tá bom? Aí o exemplo que Jesus vai usar aqui é, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas, quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Então veja, ele usa o exemplo da mulher, isso mostra primeiro que Jesus ele não era alienado. Então veja, ele vai usar o exemplo da mulher e você fala assim, tá, mas Jesus era casado? Não, mas ele não era alienado, ele sabia, tá? Ele é o Filho de Deus, ele sabia que a mulher sofria grandes dores, inclusive o próprio Deus disse para Eva, as suas dores se multiplicarão, tá bom? Mas veja o que ele diz, a dor não pode se comparar com a glória que há de vir ou com a felicidade que há de vir. Pergunte para qualquer mãe que tenha filho, ela vai dizer, a dor é insuportável, mas ela não consegue reproduzir aquela dor, ela não consegue imaginar algo semelhante àquela dor, simplesmente na mente, porque aquela dor já passou. Então veja, Jesus está dizendo, olha,
A dor de vocês vão ser terrível, como uma mulher que dá à luz. Mas depois vocês vão ver que a alegria, ela vai renascer, ela vai vir e você vai esquecer esses dias aqui que nós passamos. Então a dor, meu irmão, é temporária, mas o fruto, ele é permanente. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês vão chorar, mas a ressurreição, ela é permanente, ela é eterna. Amém? 22 diz assim: acontece com vocês, agora é a hora da tristeza, de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Então a alegria que Jesus promete é permanente. A alegria que Jesus promete é inabalável, porque ninguém pode tirar. Então pode nos açoitar fisicamente, nos humilhar publicamente, pode zombar de nós, ou pode, inclusive, nesse exemplo aqui, pode olhar para nós e falar: olha, você investiu 3 anos da sua vida à toa. Mas depois, irmãos, que Jesus ressuscitar, a alegria desses discípulos seria inabalável e permanente. Por quê? A certeza de que o Senhor Jesus havia ressuscitado e que eles estariam com ele realmente, eternamente. Então, nada poderia mais tirar essa alegria. Então você vai ver Paulo falando isso, você vai ver Pedro se alegrando quando ele é açoitado, João se alegrando quando é açoitado, Paulo e Silas cantando na prisão. Irmãos, porque essa alegria, ela é inabalável. Se você lembrar de algum exemplo aí de pessoas que teve alegria inabalável, comente aí, me ajude aí nessa empreitada. Mas você vai ver que os discípulos, eles são esses exemplos. Estevão, ele sendo apedrejado e levantando os olhos ao céu dizendo: perdoa eles. Então veja, essa alegria, ela é inabalável. Ninguém jamais morreria por uma mentira, meus irmãos. Todos nós, irmãos, sabemos que Jesus, ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos dispostos a viver e a morrer por ele. 23, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada, eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo que pedirem em meu nome. Então agora ele está falando, ó, vocês vão ter acesso ao Pai, tá bom? Direto ao Pai e paz com Deus. Ou seja, quando ele diz tetelestai, ele está dizendo que está consumado. Então a partir de agora temos paz com Deus. Vocês terão comunhão com Deus. E agora, um privilégio que os discípulos receberiam, que nós também temos, é podemos orar em nome de Jesus. Falar: Pai, em nome de Jesus. Até agora vocês não me pediram nada, ou não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, eles não pediram nada ao Pai, porque Jesus estava com eles, certo? Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas Jesus, ele dá uma ordem: peça. Ele fala: peçam e receberão, para que a alegria seja completa. Então, queria finalizar esse texto aqui dizendo para você: peça, tá bom? Talvez você não tenha recebido ainda, porque você não está pedindo. Jesus falou: peça. Mas, irmãos, uma coisa é certa: se você tem o Espírito Santo de Deus, se você tem a palavra de Deus, você vai pedir conforme a vontade de Deus. Mas peça. A alegria de você será completa e permanente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua paciência. Vamos junto, até a próxima. Tchau, tchau.